Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou Sadala e mais uma vez estamos aqui nessa quinta-feira, 7 horas, para mais um IAPcast. Hoje nós temos o grande psicólogo, CEO da eGiga e da Arsenal Games, Bruno Martins. Eu só queria deixar um recadinho antes. Nós estamos agora com uma opção de doações para quem quiser ajudar o nosso projeto. Está no link, o link está aqui embaixo, tá? Aqui embaixo da tela tem uns painéis. Se você quiser contribuir com a gente, vai ser muito bem-vindo. E também estamos no Spotify e no YouTube. Toda sexta-feira estamos postando o podcast completo, mais uns cortezinhos para vocês, beleza? Bom, vamos lá. Sem mais delongas, vamos lá com o nosso grande convidado. Fala, Bruno. Tudo certo? Salve, Sadala, beleza? Tudo Boa bom? noite, tudo certo? Tudo certo. Um salve para todo mundo que tá acompanhando a gente aí também. Aí, ó, toma um salve então. Queria primeiro agradecer a sua presença, viu, Bruno? Agradecer aí que você está participando com a gente no nosso projeto. E, cara, eu vou te dizer que quando eu li sobre você, eu fiquei muito interessado. Porque eu também tô formando em psicologia e também tô nessa área dos esportes. Então a gente fica muito interessado para conversar, para saber como é que tá sendo já a ação da psicologia nos esportes, como é que tá sendo já a questão de toda a formação, de toda a de como está sendo mesmo o crescimento do mercado dos esportes e também da psicologia. Então, eu queria assim perguntar para você, como é que você tá agindo nos esportes, se é com a psicologia junto, ou se como é que você tá fazendo com a Arsenal e com a eGiga? Porque, Sim, no meu sim. ver, tem muito a ver a questão de você ter psicologia junto com os atletas. Mas dentro de uma organização que organiza eventos, sabe, eu não consigo bem imaginar. Você pode explicar pra gente mais ou menos como é que funciona? O cenário de psicologia tem crescido bastante no mercado aí de esportes, né? Mas hoje eu não atuo como psicólogo. Ah, Na sim. verdade, eu tenho outras formações também. Eu sou formado em tecnologia de informação, né? E também sou formado em psicologia e pós-graduado em terapia cognitivo comportamental. Então, Ah, assim, sim. psicologia a gente leva pro resto da vida, né? É. Então, assim, eu tenho informações, de certa forma eu posso assim usar algum conhecimento ou outro, alguma coisa que eu aprendi no curso, às vezes em determinadas situações, até na forma de lidar com as pessoas, né? Principalmente na função de organizador de evento, né? Responsável aí, pelos jogadores que vão participar nos torneios e pela minha própria equipe, quando a gente faz que tem uma equipe maior, a gente usa um pouco aí da psicologia. Eu tenho ênfase em organizacional, então entra aí a questão da gestão de pessoas, que é o que a gente aprendeu no curso, na parte de organizacional. Mas eu também tenho alguns conhecimentos de clínica, eu só não atuo como psicólogo clínico. Ah, Então essa parte dos jogadores, tipo assim, vamos desenvolver as habilidades dos jogadores, fazer aquele cyber-atleta, trabalhar a questão às vezes do estresse, do relacionamento entre os jogadores e tudo mais. Eu não atuo nessa parte, tenho interesse, às vezes estudo um pouco, vejo como é que funcionam algumas coisas, né? Mas uhum. eu atuo mais na parte mesmo de produção de eventos. Ah, sim. É, é, é bem importante a gente saber diferenciar, porque organização de evento é bem diferente de você participar de um evento, né? Eu já falei Sim, aqui com o sim. Mateuzinho várias vezes que, assim, é muito diferente você estar lá competindo e você estar lá organizando o evento por trás. Sim, E, sim, com certeza. e assim, como que você... a Arsenal Games tem a ver com a eGiga? Você tá tendo que gerir essas duas empresas de qual forma?
Como é que você está fazendo com essas duas empresas? Vamos falar primeiro da Arsenal, porque meio Sim. que ela veio primeiro, né? Ah, sim. Eu já faço produção, coordenação e produção de eventos há vários anos, né? Já tem aí acho que quase uns 9 anos já que eu faço. Uhum. Aqui na nossa região, eu comecei como coordenador do iDrops, que é até um evento que tem aí em Belo Horizonte e que hoje, pelo menos aqui na minha região, quem assumiu foi o Ado. Depois de vários anos, né, o evento passou por algumas reformulações, virou o Nerd Experience e hoje quem faz a coordenação e a gestão é o Ado. E aí, no Uhum. passar desses anos, a gente foi ajustando algumas coisas e tal, fui pegando um pouco de experiência, fui fazendo a produção de alguns eventos de forma independente, né? Então eu tenho uma equipe, eu já tenho as pessoas ali com quem eu trabalho com mais frequência. E aí Perfeito. a Arsenal Games é essa equipe. Não é só eu, não é uma empresa, né? É a Uhum. equipe que faz ali o trabalho, a organização desses eventos. Não só de games, o games hoje é o foco, né? Aham. Mas também de cultura pop. Então, tipo assim, você Ah, pega sim. ali alguma coisa relacionada a Star Wars, alguma coisa relacionada às vezes a algum filme ou aos quadrinhos. Eu já fiz bastante coisa também de quadrinhos, né? Essa parte que envolve aí o público geek, nerd, eu também faço a produção de eventos disso daí. Só que agora eu estou focando em games. Então a Aham. Arsenal Games entra aí. Então é aí que entra até a questão importante da psicologia por causa da questão da gestão de pessoas, né? É. Eu que faço a gestão dessas pessoas que trabalham comigo, vejo ali a expertise que cada um tem em determinada área, trabalho ali aquela habilidade e tudo mais. A eGiga é um projeto de uma empresa privada, de um provedor de internet, né? A Giganet, que é a maior provedora aqui da Hum. região, aqui na cidade de Patinga, Coronel Fabriciano, Timóteo e Valadares também. E aí, numa oportunidade que a gente teve uma parceria junta em um dos meus clientes, né? Uhum. Eles me convidaram para estar organizando um evento para eles. E aí eu fiz uma proposta para eles, né? Por que que se vocês não fazem alguma coisa assim relacionada a games e tal? Eles aceitaram a proposta e hoje eu trabalho para eles. Então a eGiga é uma marca da Giganet e eu faço a gestão dessa marca, né? Aham. E essa marca faz a produção de torneios aqui na região. Com a pandemia, infelizmente, a gente não conseguiu dar prosseguimento nos torneios presenciais, que na verdade seria o foco, né? É. Aí a gente começou a focar nos torneios online. Todo mês tem praticamente uns 2 torneios de games diferentes, né? A gente faz de Free Fire, League of Legends, Valorant, Que fizemos de legal. FIFA recentemente, fizemos de Rocket League. Estou avaliando aí de eu conseguir fazer o de Counter-Strike. Então, assim, E só para pessoas da todo, região ou para o Brasil todo? quando a gente começou só para pessoas da região. E o foco, obviamente, ainda é pessoas da região devido ao objetivo da provedora, né, que é daqui da É. região. Aham. Mas assim, passou poucos meses, tipo assim, uns 2, 3 meses, a gente já abriu alguns games para esses torneios serem a nível nacional. Então hoje várias equipes participam com a gente, né? Uhum. Até o Free Fire, que tem uma demanda assim boa aqui na nossa região, que se eu abrir as inscrições, todo mundo aqui inscreve, né? A gente também já abriu edições para nível nacional. Então, a gente tem um foco sim regional, mas a gente faz os torneios, os eventos a nível nacional. Tanto a Giga quanto a Arsenal, porque eu também faço alguns eventos de forma independente para outros clientes. E aí, Arsenal e Egiga são coisas totalmente diferentes, né? Tipo assim, Sim, são coisas diferentes, com o mas mesmo propósito com o mesmo propósito. Como a Arsenal Games é uma equipe, eu uso as pessoas dessa equipe para fazer os torneios da da Giga. Egiga. Legal. Conectou aí, né? Conectou a Sim, sim. Egiga com a Arsenal. Bacana. E aí, você é um dos fundadores, então, da Arsenal, né? Sim, sim. E como você fundou ela? Você viu que tinha um mercado promissor? Ou foi mais assim naquela arriscar mesmo? Como é que. É lógico, né? Tem um estudo por trás, obviamente. Mas como que você fundou ela?
Até que é engraçado que não. No meu caso, eu não cheguei a estudar e falar assim, vou trabalhar com games ou vou trabalhar com produção de eventos, né? Aham. Como eu tive essa experiência, tive essa oportunidade de trabalhar nos eventos que a gente coordenava aqui na região, que antigamente era o iDrops, né? Eu fui ganhando experiência. E aí eu fui me É. tornando referência aqui na região quando se tratava de produzir eventos de cultura pop, né? E aí alguns clientes foram aparecendo, tipo assim, por exemplo, Shopping Vale do Aço é um dos meus clientes, né? Preciso fazer um evento temático de tal assunto. Aí mandava uma mensagem para mim, ou me ligavam, né? Ó, a gente está querendo fazer um negócio com um tema assim, esse assado, o que que dá para fazer? Aí eu falava, ó, dá para a gente fazer isso e isso, com tais coisas, tais atrações, tais recursos. E aí a gente fazia um contrato e fazer a organização desse tipo de evento, né? Aham. Por isso que eu digo que hoje o meu foco é os games, mas eu não comecei com os games, eu comecei com a cultura pop. Então Sim. eu consigo trabalhar nesses dois ramos aí, né? É. E aí, com o tempo do iDrops, a gente fez tipo uma ramificação, né? Chamado Ipatinga Game Experience, que aí já era um pessoal mais daqui da região mesmo, porque o iDrops era do antigo diretor Mário, né? Que ele é de Belo Horizonte também. Aham. E aí a gente fez uma equipe aqui, Patinga Game Experience, né? E aí depois de um tempo, ramificamos mais um pouco, né? Fizemos aí mais um ajuste na estrutura e aí tornou-se a Arsenal Games, que aí eu tomei a frente Ah, da Arsenal Games, entendeu? Que tipo assim, se tornou-se uma nova equipe, né? Eu à aham. frente e aí se tornou a Arsenal Games. Então Aham. foi assim algo que foi crescendo à medida do tempo até se tornar Arsenal Games, eu à frente da equipe, com a minha rede de contatos aí, com o pessoal que trabalha junto comigo. Isso é bacana demais. Rede de contato, eu vejo que em todo mercado, em todo lugar é necessário. Todo lugar você precisa conhecer pessoas para ir crescendo e para também efetivar os seus projetos, né? Acho que é muito Sim, sim, com importante. certeza. Inclusive, igual a gente fala do Matheus aí, né? Eu e o É. Matheus de vez em quando trocamos figurinhas aí. É, rapaz, tem que. Ele tá organizando bastante evento, viu? Tem um Tá? tempo. É importante a gente ter essa rede de contatos. E eu acho mais importante ainda essa rede meio que se prover, né? Tipo assim, ela mesmo se alimentar da própria. Porque é lógico, tem gente que é muito serviço, tem gente que é muito serviço. Mas eu digo assim, quanto mais a própria rede de contatos vai vendo quem tá bem no Sim, mercado e sim. quem tá ruim no mercado, ela mesmo vai crescendo para um bom crescimento, né? Sim, sim. Um bom sucesso, Igual, né? igual você perguntou e eu comentei que na verdade eu não procurei, né? Aham, Na verdade, as demandas vinham até mim. Tipo assim, aparecia um cliente e falava assim, ó, fulano falou que você organiza assim, assim, assado e tal, é. tô querendo fazer isso. Eu falei, não, vamos fazer. E a Você ficou questão assim, conhecido pelo trabalho bom, né? sim, e a questão assim da seriedade, né? Eu cresci trabalhando no ambiente corporativo. Eu É. sou da área de tecnologia da informação. E aí eu gostava de ter tudo assim detalhado, tudo documentado. Então, quando eu pegava algum cliente, eu fazia, por exemplo, uma apresentação, fazia lá uma relação do que ia ter, dos itens, o que ia precisar, do Aham, dia, da data, tudo. Tipo assim, o organograma e os recursos, itens, tudo que precisava para a realização daquele evento. E aham. aí a pessoa vê um nível de seriedade, vê um nível de maturidade naquilo dali, que às vezes algumas pessoas vêm procurar a gente por ser de uma temática assim mais de entretenimento, né? Às vezes a pessoa esperava algo assim mais imaturo É, e acaba que você entrega algo sério, algo profissional e conquista a confiança daquela pessoa, né? E isso. aí, consequentemente, novas pessoas te recomendam. Eu fico satisfeito com isso, né? E aí Uhum. hoje, graças a Deus, eu posso falar que eu trabalho com isso. Eu trabalho produzindo eventos de games por indicação, por um trabalho sério, né? E no começo eu não precisei correr atrás disso, agora hoje eu corro atrás, tento melhorar, estudo e tudo mais. Igual hoje eu estudo lives, por exemplo, né? Ó, que A legal. gente tem o nosso canal aí da EGIA, que é um pouco maior, né? Por causa da realização dos eventos mais frequentes,
porque tem o patrocínio, né? Aham. E vai, aos poucos eu sempre vou implementando um recurso novo na live, vou colocando alguma coisa, vou melhorando, testo uma plataforma nova, testo um aplicativo novo, e aí a gente vai evoluindo, né? Ontem, por exemplo, um colega meu de trabalho veio conversar comigo, estava querendo fazer tipo uma live, né? Uma transmissão de um jogo do estádio. O pessoal ainda não está podendo entrar, né? Uhum. E aí ele veio, chegou para mim, aqui, eu sei que manja muito de live, não sei o que, tá, como é que eu posso fazer isso, isso e isso? E assim, me caiu a ficha, né? Pô, velho, realmente eu manjo muito de live, porque eu passei várias questões técnicas para ele de que ele poderia fazer para minimizar a possibilidade dele ter problema, porque ele ia fazer Aham. uma gravação, não seria num computador assim, tipo, tô fazendo aqui na minha mesa, né? Ele ia fazer transmissão lá do jogo do estádio mesmo, através dos recursos dele, transmitindo na internet, usando talvez um modo em 4G, ó, modo 4G não, a rede 4G do celular. Aham. Então, Nossa, fui aí é passando, complicado. mas é possível. Então, Aham. assim, eu fui passando algumas questões para ele, falei assim, ó, se você tiver problema de latência, você coloca uma configuração assim de delay, para quando estiver fazendo o upload dos arquivos, você ter uma probabilidade menor de você não ter problema. Aí questionei ele, você vai ter interação do público? Ah, não vou ter não. Ah, então você não vai ter problema de fazer dessa forma. E por aí vai. E assim, também foi a experiência que eu fui adquirindo, né? Por estar fazendo as lives online, a produção de eventos online. Isso é bacana demais, cara. Então eu vou precisar de umas dicas suas, então, ó. Já estão à disposição. Porque a gente tem muita coisa que a gente ainda não sabe, né? Tipo, a gente acha que sabe tudo, mas é porque a gente não sabe o tanto de coisa que tem. Sim, Porque sim. tem muita coisa de programa, tem muita coisa de como que nem você falou, baixa latência e alta latência. Dependendo de como você vai fazer a live, você vai usar tal configuração, né? Então, assim, Sim, sim. tem que estudar mesmo, porque que nem você falou, quanto mais profissional, mais confiante fica, mais a pessoa Sim, sim. vai ter confiança no seu serviço, né? Eu acho isso muito Bom, importante, porque se você não conecta com ninguém, você fica à deriva e não vai ter. Você não vai ser reconhecido, né, por ninguém, não vai ser nem conhecido por ninguém. Então, assim, fica meio complicado, né? Eu acho que eu tô falando mais nessa parte de live stream pra gente que é. Como é que eu posso dizer? Autônomo, né? Tipo assim, que nem eu. Mas, assim, eu tô falando mais de parceria. Mas eu acho que é importante também pros eventos, né? sim, sim. Tem que fazer o contato com as outras pessoas para poder ter esse tipo de crescimento, sim. A gente tem a vantagem de que as pessoas que vêm assistir a gente, existem muitos espectadores, né? É, Quando você pega aí a questão do streamer que faz a stream todo dia ali como jogador, eu acho que deve ser um pouco mais difícil você conseguir espectadores porque ele está competindo contra todo mundo. sim. E aí, no caso das organizações, se você conseguir ali a quantidade de jogadores que você precisa, os próprios jogadores ou os amigos e familiares daqueles jogadores vão vir te assistir. Sim. Então, de certa forma, você tem ali uma certa facilidade a mais para conseguir agregar aí pessoas para poder estar te assistindo, né? Uhum. Mas ainda assim, aí já é muito mais difícil porque você tem toda uma organização por Exato. trás para poder chegar nisso daí, né? É. Não Não é que, só. assim, eu digo que pode ser uma organização a mais que o streamer não tenha, mas que eu acho que é necessário, às vezes, para o streamer ter uma equipe por trás. Tem muito streamer grande aí, famoso, que agora que tem uma equipe, né? Tipo assim, o Gaules, ele não trabalha sozinho, ele tem um. Tenho certeza que ele tem um cara que mexe nas redes sociais dele, que posta Tem, vídeo no tem. YouTube, o cara que Ele, vai. ele nem consegue, né? É porque esses caras que viram grandes streamers, meio que eles viram a empresa. Eu vou É. pegar um exemplo assim, do ramo de vocês, né? Do Uhum. Flow, por exemplo. Aham. O Flow me parece que hoje já está com, não sei se 20 ou mais que 20 funcionários. E É. você vê ali basicamente o Monark e o Igor, apresentadores, o Jean ali que fazia antigamente a gestão ali da live, das É. webcams e tudo mais, mas chegou a um nível de que o Igor, por exemplo, fala que ele precisa contratar uma pessoa
para cuidar da qualidade de vida das outras pessoas que trabalham com eles, porque eles não têm tempo de prestar atenção na qualidade de vida deles, das coisas que eles precisam. Então, assim, Verdade. alcançou um número muito alto, né? Aí você precisa fazer lá a edição, precisa fazer os contatos, né? Precisa mexer nas redes sociais e por aí vai. Tem É. várias funções, né? Como eles têm um ambiente físico, aí você provavelmente tem ali a menina da limpeza, então você vai ter várias coisas aí associadas a isso daí. No caso do Gaules não é diferente, porque aí ele tem lá o pessoal que deve trabalhar na parte de marketing dele, a parte de Sim, sim. contratos, igual você falou, a rede social, ele tem os moderadores lá na É, live. na live. Talvez esses moderadores sejam pagos, sejam Com certeza. funcionários, Com certeza. porque tem um dos moderadores dele que começou quando ele começou a fazer a live, né? Eu já vi a história dele já, Aham. que foi o primeiro moderador dele que ficava lá com ele sempre. Hoje esse cara trabalha para o Gaules, mas eu não sei com quem que ele trabalha também, né? Mas foi uma forma dele reconhecer quem começou com ele, estava desde o começo com ele ali, acompanhando e ajudando ele. É, realmente, eu acho. E assim, essa questão do flow, eu acho até interessante porque assim, o Igor e o Monark, eles eram apresentadores, mas eles com certeza, quando eles eram menos famosos, eles tinham que cuidar de outras coisas. Agora eles não. Pô, eu acho que eles são só apresentadores do Flow. Assim, eles trabalham muito menos com outras coisas porque eles têm um suporte financeiro que dá para eles Sim, pagarem pessoas para trabalhar com o que eles trabalhavam antes. sim, E eu acho que é por isso que, tipo assim, isso é bom, porque você separa cada uma de cada coisa, né? Cada pessoa vai fazer alguma coisa e vai focar naquilo ali. E quanto mais foco, melhor você faz uma tarefa, né? Mas eu acho que também deve ter meio que um vazio, né? Tipo assim, o Igão e o Monark só viram apresentadores. Eles agora só conversam, entendeu? não, eles devem estar super satisfeitos, né? Agora, É, eles têm outras preocupações, na verdade, né? As preocupações deles agora devem envolver mais coisa financeira, coloca alguém para olhar as outras coisas, aí eles se preocupam com o funcionário que está olhando as coisas e não com as coisas finais em si. é. Mas com certeza eles que têm mais poder ali, né? Eu acho que acaba que deve separar, lógico, a grana, só que eles ficam devem ficar com a maior parte, né? É, Porque criador, mas, né? mas assim, igual, por exemplo, hoje, pelo menos assim que eu vejo a GMR Esportes, tem pelo Uhum. menos você e o Matheus. Tem mais pessoas na equipe ou Tem não? sim. Tem o CEO, que é o Luiz, e o advogado, que é o Renato. Então, são quatro, né? Isso. Por exemplo, no podcast de vocês, eu vejo que o overlay de vocês é algo que vocês investiram tempo e talvez dinheiro, é bem elaborado. Vocês têm ali aquelas transições de tela, é, normalmente não tem falhas na transmissão de vocês, né? Isso passa uma seriedade para o público. E É. aí, com certeza, com o tempo, vocês vão começar a crescer, vocês vão começar a alcançar novos ares aí, né? É. Vai voar alto e aí talvez vai aparecer um patrocinador, alguma coisa do tipo. Exatamente pelo tempo e cuidado que vocês tiveram de investir nesses pequenos detalhes. O overlay, né? Que é essa capa que o pessoal está vendo aqui com os nossos webcams é bem trabalhado, a transição é bem trabalhada. Então, isso é importante. Pessoas que estão no nível igual hoje, você pega aí, vamos novamente usar o Flow, né? Eles tiveram essa preocupação no começo, tal, não sei se eles mesmos fizeram ou pagaram alguém para fazer, né? E aí, hoje já está pronto, eles só vão atualizando ali o conteúdo ali, fazendo a apresentação de forma bem feita, né? E hoje ele é gigante, com até assim. É, é estranho eu dizer isso, mas eu acho que os apresentadores, eles com certeza trabalham hoje menos do que eles trabalham antes, eu acho. Assim, na minha opinião, não sei se é verdade, né? Mas, tipo assim, eles tinham que se preocupar com coisas que hoje eles têm pessoas que vão tratar disso com eles. Por exemplo, da parte jurídica. Eu tenho certeza que eles que faziam isso, eles que viam, Pelo menos até onde eles podiam, liam né? contrato e tal.
E agora? Mas aí é que entra uma das questões importantes do organizador de eventos, né, de torneios. Uhum, Eu faço a gestão disso tudo, né? E quando eu vou fazer um torneio de um game ou de algum evento, uhum, eu defino funções. Eu tenho uma equipe, eu normalmente conheço o perfil das pessoas que estão trabalhando comigo, defino as funções para aquelas pessoas, né? aham. E aquela pessoa tem uma determinada função. Nada impede que ela faça outras funções, mas assim, fulano de tal, por exemplo, vamos fazer uma live online, né? Fulano de tal vai ser o apresentador, vai ser o narrador. A função dela é aquela dali. Ele não tem que se preocupar com organizar o evento. Eu já trabalhei para alguns clientes já que, por exemplo, um dos problemas que eles tinham internamente, porque eles já faziam alguns eventos, né? Era isso, tipo, o cara que narrava e que apresentava, fazia tudo, organizava, apresentava, mexia na transmissão, etc. e lá. Aham. Então, ele era multitarefa. Não que eu não faça isso, né? Mas assim, a equipe, o cliente veio me procurar querendo algo mais profissional, algo mais sério, né? E aí uma das primeiras coisas que eu falei com ele, não, ó, você tem que separar. Se o cara tá fazendo a narração, tá fazendo a apresentação, ele tem que estar focado só naquilo dali, senão realmente ele vai ficar perdido, vai deixar talvez um pouco a desejar em alguma das funções, Sim, porque ele está fazendo mais do que devia. sobrecarregado, né? Então, sobrecarregando ele. E às vezes fazendo coisas que não estão na expertise dele também. Realmente. E tem gente que quando você vê, tem gente que com certeza ia fazer melhor do que um narrador porque a pessoa focou naquilo ali para estudar daquilo ali. Não, Sim, não por ele ser ruim. ou naturalmente tem aquela habilidade também. Exato. Quando eu comecei a fazer os projetos da Igiga, por exemplo, eu não tenho a naturalidade de um apresentador, daqueles apresentadores que são engraçados, que são carismáticos e tudo mais. Eu desenvolvi um pouco dessa habilidade. Eu poderia até dizer que hoje eu também sou streamer de Free Fire, porque toda semana eu estou criando conteúdo para a comunidade. Mas assim, fui desenvolvendo aos poucos. Eu sou um cara um pouco mais sério, né? Mas hoje eu faço streamer de Free Fire para a galera aí da nossa comunidade sem problema nenhum. Mas eu não tenho esse perfil natural. Eu não sou naturalmente desse perfil. Tive que Uhum. desenvolver um pouco. Tem muito para melhorar ainda para poder ficar assim de alto nível, né? Mas eu já consigo me virar já. Mas foi algo que eu fui trabalhando. E aí a gente tem dois parceiros que a gente costuma trabalhar com frequência e energia, que é o Alan Wesley, que é o nosso streamer, né? E o Diego Boy, que é o nosso narrador. Os dois têm carisma, os dois são engraçados, conversam, interagem muito bem entre eles. Ou, tipo assim, quando eu estou participando, interage muito bem comigo também. E a Uhum. live fica muito mais interessante. Então, quando a gente fala assim de fazer uma organização de torneio, apresentação, quando é online, por exemplo, é importante ter esse cara que consegue chamar a atenção do público, né? Interagir com o público, ser engraçado e colocar a live ali o tempo todo ativa, né? A live está em Uhum. movimento, está engraçado, o cara está narrando, está comentando, está fazendo alguma coisa. Às vezes pega um cara que é um pouco mais sério como eu, às vezes eu posso conhecer o jogo todo de forma técnica, sei como que ele funciona. Na verdade, o meu foco é esse, o meu perfil é esse, né? Mas na Uhum. hora de fazer a live não desenrola, não fica tão agradável para o espectador. Mas é porque às vezes o entretenimento, né? Você tem que entreter o espectador. Eu já até conversei com o Mateuzinho sobre isso, que o narrador, ele não pode só. Ele é de umas peças mais fundamentais da apresentação de jogo, Sim, sim. da, de um evento, porque ele que dá a emoção para aquilo ali, pra partida, pra jogada, Sim, porque se você vê um jogo sem narração, é muito, muito mesmo melhor, muito melhor do que uma. Não, eu falei sem narração, né? Uma com narração é muito melhor do que uma sem narração, porque ele te sim, envolve e ele tem essa habilidade né? A gente também já teve que escolher entre narradores e ver que um narrador que é mais envolvente, ele acaba tendo mais visualização do que o que aquele que é menos, porque ele vai meio que exteriorizar o que os espectadores querem, né? sim, sim. E eu acho que isso é muito importante mesmo, porque carisma, como você falou, carisma,
essas coisas é o que torna mais humano, né? E quanto mais humano, mais próximo você consegue fazer o espectador ficar daquele jogo, daquele evento. Sim, com certeza. Ainda mais porque a comunidade de gamers, ela é exigente, né? Ela é, muito. Quando eu comecei a trabalhar com os torneios, com os eventos, com games, quando eu comecei a trabalhar só com isso, né? Quando Aham. eu vou abordar os clientes, quando eu vou falar sobre o público do evento, eu sempre costumo enfatizar esse tipo de informação. O nosso público é diferenciado. Você não é igual os outros eventos que você vai fazer ou o show que você vai fazer. O nosso público é exigente com conteúdo relevante ao nosso universo. Independente da temática que seja diferente, né? Uhum. A gente exige, né? Como eu também faço parte, né? A gente exige de que o conteúdo seja de qualidade inerente ao universo que a gente vive ali, que a gente está inserido, né? Então, um narrador, um apresentador que entende, que te envolve, faz toda a diferença. Da mesma forma que aí quando você pega os games, né? Eles vão criar atualizações, vão criar personagens, vão criar skins. A comunidade exige que aquilo ali seja de qualidade, que tenha um envolvimento ali entre eles, justamente por causa disso. Aham. E que tenha uma certa coerência, né? Com o que está Sim, sendo sim. criado, né? Assim, essas skins, eu fico lembrando das skins do LoL, né? Tipo assim, tem que ser meio coerente com o que a pessoa, com o personagem. Se o personagem tem uma tal, né, que a gente chama de lore, né, que é a história, Sim, você vai criar coisa que depende daquela história também. Mas enfim, eu acho que realmente o que você falou eu concordo plenamente. E eu acho que, assim, para organização de evento tem que ter muita. Você tem que ser muito detalhista, você não acha, não? tem. Muito Muito detalhista. detalhista. Como eu sou um cara mais técnico, eu já tenho facilidade com isso, né? Mas você tem que ser detalhista e paciente. Como Eu se acho que fosse uma aquela lista de programação, né? como se fosse um robô programando ali o código para poder rodar. Ele tem que ser muito paciente também. Você tem que agradar seu público, normalmente agradar seu cliente, agradar Nossa, sua equipe, tem que agradar todo isso mundo. que é o mais difícil, né? Agradar todo mundo. É, mas assim, eu curto bastante o que eu faço. Às vezes eu faço eventos para games que até eu costumo não estar envolvido na comunidade, né? Mas eu gosto de estar nesse meio, independente de às vezes eu não jogar um determinado jogo por hobby, eu gosto de estar naquele meio, na galera dos games, né? Organizar. Tem algumas pessoas que são mais tóxicas, mas É, quem já está há alguns anos como jogador sabe que isso é, entre aspas, comum, né? Mas é é. isso aí, a gente releva e pega a galerinha que é do bem e vambora. Existe o Igual, normal e existe o comum, né? É bem diferente. sim, É bem diferente. Comum nem sempre é bom, né? né? Mas é comum. Eu costumo até usar muito a frase do Gaules, da tribo ajuda a tribo. Então, Aham. assim, a comunidade gamer ajuda a comunidade gamer. Ela é bem forte, né? É. Mas às vezes ela ainda peca um pouco, né? Ainda mais a brasileira. Eu acho que tem muita toxicidade, muito. Questões muito ruins que elas são até é, mais presentes do que em outras comunidades, né? Eu, Sim, sim. assim, tem a comunidade gamer, assim, hoje, por exemplo, eu vi um streamer que eu acompanho postar um vídeo de um cara sendo racista, xenofóbico com ele, porque ele é do Nordeste. Assim, de graça, entendeu? Então, assim, é muito difícil, mas eu acho que existem sim pessoas que não são assim e que assim, vão. A gente está tentando crescer para que isso seja o mínimo, assim, o mínimo presente, né? O mínimo de que não tenha aceitação disso, né? Porque Olha, o pior é a comunidade aceitar esse tipo de comportamento. Sadala, na minha opinião, eu acho que talvez a comunidade melhorou muito, sabe? Sim. O que acontece hoje é que a gente vê muitos mais casos.
Da mesma forma que a gente vê muita coisa agora na internet, na televisão, por causa do acesso à informação, né? A gente vê muito mais casos. Então, assim, eu acho, opinião minha, né? Eu acho que, de forma geral, a comunidade deve ter dado uma melhorada, sim, porque agora a gente está caçando essas pessoas, né? As pessoas que são preconceituosas, homofóbicas, racistas, a gente está correndo atrás de lutar contra essas pessoas, fazendo lá as empresas fazem o banimento, né? E a gente faz o reporte para as empresas poderem avaliar isso daí e a gente diminuir esse comportamento aí. Eu Eu acho que é imagino até que por causa da consciência, né? A gente sim, tá tendo sim, muito mais consciência dentro da comunidade, até mesmo na sociedade em si mesmo. Que eu acho que sim, a comunidade gamer ela reflete muito da sociedade é, normal. Não vou dizer normal, mas a sociedade em geral, né? Ela com reflete certeza. muito. E, assim, ainda existem muitos casos, que nem se falou, mas ela tá melhorando exatamente por causa dessa consciência e porque, não só pela consciência, mas porque a gente tá tentando agir pra diminuir, né? A gente tá banindo, né? A gente, eu digo, toda a comunidade gamer, mais as empresas estão Sim, sim. banindo, estão, assim, eu não concordo muito com essa coisa, não, mas estão cancelando, né? Que é o famoso negócio, como é que chama, cara? Cultura do Discord. cancelamento. Cultura do Ah, sim. cancelamento, né? Eu não concordo muito com essa cultura porque ela tem pouco limite, né? Mas eu, assim, pra coisa certa, ela funciona. Por exemplo, que eu não sei se você viu, mas o que aconteceu com o Rastad, que é streamer também. Você conhece o Rastad? Eu ouvi falar das notícias, né? Eu não acompanho não, mas eu ouvi falar das notícias. Pois é, ele teve um ato racista, perdeu todos os patrocínios e foi banido da Twitch. Então, assim, foi não foi uma, né? Foram várias vezes. Mas o caso do Rastid, não sei se foi o caso do Rastid ou se teve um outro streamer que nesse último caso aí que ele chegou a ser banido, né? Ele nem chegou a pronunciar a palavra, Sim, não foi? exatamente isso. Ele, Isso eu acho um problema até um certo ponto, porque ali você vê que ele ia realmente falar a palavra, você ia ter o sim, comportamento, né? Mas ele teve ali um insight, tipo, isso é errado. Por mais que ele tenha, suponha, e isso são sempre suposições, né? Aí já vou exato. entrar, eu vou entrar na questão da psicologia aí Sim, nesse ponto. sim, A gente não lê mentes, a gente não sabe até que ponto ele é racista ou até que ponto aquela cultura ali de racismo, né? Que é aquela coisa que eles falam do racismo estruturado, tá ali na nossa sociedade e ele ia falar aquilo como se fosse algo natural. Mas ele teve o insight, ele percebeu que ele estava errado, ou pelo menos que ele seria julgado por estar falando algo errado. é, Então, com consciência de que aquilo é errado, ele teve, na verdade, né? Ele não chegou a finalizar a frase, mas já foi, o pessoal já cancelou, não tá nem é. aí, não quer nem São saber. várias, mas são várias as como é que eu posso dizer? São várias Histórico, né? as coisas que podem acontecer, né? São muitas coisas que podem ter acontecido. Ele pode ter pensado de um jeito, ele pode ter pensado de outro jeito, mas o fato é que aconteceu. Eu acho que é isso que é importante. Tipo assim, a gente faz com que, O problema é que, na minha opinião, o fato é que quase aconteceu, na minha opinião, né? aham, É que quase aconteceu. é, Teve um mas que nem você insight falou, ali. teve histórico, né? Tem um histórico. Aí o problema é que se tem histórico, realmente a comunidade não vai perdoar de forma alguma. Realmente. E eu acho que é importante esse exemplo porque a própria comunidade tóxica, que a comunidade dele é bem tóxica, vai ver que não vale a pena ser assim, né? Tem muita gente na comunidade dele. Eu não vou dizer que é a maioria, porque eu não sei, eu não tenho conhecimento, mas eu sei que muita gente lá é tóxica.
Então, assim, ele ter sido um exemplo para essas pessoas de que ser racista não vai te ter consequências depois, ou quase racista, até quase racista, né? Que foi o que quase aconteceu. Mas deu esse exemplo pra galera e pra comunidade gamer. E eu acho que, tipo assim, é muito, como é que fala? É complicada essa história, é muito complexa a gente, né, analisar isso aí. Mas eu acho que esse assunto não deve ser levado no sentido de que, tipo assim, não vai ter vantagem, né, que vai ser desfavorável à pessoa que tem aquele comportamento. Na minha opinião, é, trata-se simplesmente de respeito. Não tem uma questão de superioridade, você não é melhor do que ninguém. É todo mundo igual, independente das escolhas ou independente do jeito que as pessoas são. Todo mundo é igual. É questão básica, respeito. Não tem mais Uhum. assim do porquê, se aquilo ali vai ser bom, se vai ser ruim. É simplesmente respeito. Você respeita a pessoa do jeito que ela é, ou seja qualquer que seja o fator que gera se ali algum tipo de preconceito, né? Aham. Que você tem vários fatores aí, a gente hoje tem várias comunidades divididas lutando pelos seus direitos nesse sentido, né? Tanto, por exemplo, vou dar os exemplos assim de racismo, de sexualidade, né? Mas você tem outros aí, outras comunidades que se sentem também inferiorizadas, que são pessoas, são minorias, né? Então Uhum. trata-se apenas de respeito, nada mais. Não tem uma questão assim de daquilo vai ser desfavorável para você, vai te prejudicar e as pessoas não devem ter aquele comportamento por causa disso. É, É o respeito é meramente o por básico. respeito, sim. Isso. Eu acho que você tá certo mesmo, porque é, se a gente se pensar nessa forma que você falou de isso pode me prejudicar, isso é muito egoísta, né? Você ainda não Sim. tá pensando no respeito ao outro, você tá pensando no que pode trazer de consequência ruim pra você apenas nisso. Mas e a sua forma de pensar aí que você falou é muito mais saudável para a sociedade do que a que eu tava falando, realmente. Por isso que o cancelamento é meio ruim, entendeu? Porque ele age no raso. Ele não age naquela coisa Quando, enraizada e profunda. eu acho que quando o cancelamento é baseado em outro ódio, eu acho que ele é ruim, porque deve ser Sim. esses os cancelamentos que você normalmente deve estar falando que são prejudiciais, né? Porque a pessoa fez algo errado e aí em cima do erro do outro você tem ali um movimento de ódio em cima daquela pessoa. Então o ódio só vai trazer ódio, não vai ajudar nem a pessoa que Errou. cometeu o erro e nem a pessoa que está sofrendo. Pessoa não, né? Vamos falar aí da comunidade que sofreu o preconceito. Porque às vezes a pessoa que sofreu foi vítima, né? Às vezes vai ajudar ela de certa forma assim, que ela vai ganhar visibilidade, às vezes vai ganhar apoio, alguma coisa do tipo. Mas a comunidade em si, eu acho que não vai ajudar porque você tá trabalhando em cima do ódio. É. O ódio, ele é realmente. Ele não traz nada de benéfico, né? Ele não traz nada de benéfico para a sociedade, para a comunidade, nem até mesmo para a comunidade que está em minoria, eu acho. Né? Se a gente está julgando alguém pelo ódio por causa do que ela fez contra alguma minoria, a minoria não vai ser ajudada por esse ato de ódio, né? Uhum. Bom, eu acho que a gente aprofundou bastante, foi bom. Eu acho importante a gente ter essa discussão, porque é uma forma de conscientizar e de juntar mesmo a questão da comunidade gamer com essa questão de sociedade no geral. Porque não é porque a gente é gamer que a gente está fora da sociedade, né? É pelo contrário. Pelo contrário, a gente está mais dentro da sociedade que a gente imagina. A gente até se espelha muito no que a sociedade está fazendo e como é que ela está agindo, né? Sim, E, sim. e eu acho que é exatamente por ela estar se conscientizando que a gente também está se conscientizando. E também as pessoas estão se abrindo mais para os jogos, né? Eu vejo que as mulheres agora são maioridade em números
nos jogos. Elas jogam mais do que os homens. Então, Sim, assim, aqui no Brasil, mais de 50% dos gamers são mulheres. É claro que são mulheres, muitas das mulheres, né, são jogadoras mobile, sim, mas não deixam de ser gamers, né? sim, sim. E porque tem muito jogo mobile agora que tá estourando, né? Tipo assim, Sim. Call of Duty Mobile, tem agora o LoL que é mobile, vai sair o Valorant Mobile. Então, assim, tem muito. Tá crescendo muito o mobile, cara. O jogo no celular, eu acho. O Free Fire, esqueci do Free Fire. O Free Fire, O que é maior de o maior todos. de todos. Esqueci do Free Eu, Fire, que é. eu fico super satisfeito quando a gente tem alguma equipe de garotas participando dos nossos torneios, que hoje ainda são minoria, né? Sim, Quando eu vejo uma equipe completa ou algumas garotas envolvidas, né, algumas mulheres envolvidas nas equipes, eu fico super satisfeito com essa diversidade, né? Eu já tive casos e, tipo assim, eu acho engraçado elas perguntarem isso, né? Mas eu já tive mais de uma vez já mulheres vindo me perguntar se elas podiam participar do torneio. que isso. Eu fiquei assim, como assim? Ah, não, porque tem torneio que não pode, que só pode meninos, né? Que só podem homens, não sei o que e tal. Eu falei, não, qualquer pessoa pode participar. Aí Loucura. tem vezes que elas participam como misto, né? E tem vezes que elas participam com a equipe só de mulheres mesmo. Mas todos os torneios da Arsenal e da Egiga sempre foram abertos a todo o público, né? E aí eu achava engraçado. Hoje até que eu não tô vendo isso acontecer mais com frequência, não. Uhum. Mas elas vindo me perguntar se elas podiam Que participar. loucura. Então, a minha satisfação é ver uma equipe mista ou ver uma equipe só com garotas jogando lá. É. Tem muita mesmo. Tá tendo muita mais mulher, eu acho. Tá tendo uma crescente aí, porque tem organizadores de eventos que estão fazendo exclusivo para feminino. Você já viu? Sim, sim, Eventos sim. só de times femininos. E eu vi que tem alguns eventos, alguns torneios desses grandes, né, tipo de Valorant, por exemplo, que a premiação é muito grande. Então, Sim. assim, o patrocínio que veio em cima daquele torneio veio bem forte. Eu, como organizador, não concordo. Eu gostaria que os torneios fossem mistos. E independente de, tipo assim, é, de ter esses torneios exclusivos só para as mulheres, eu gostaria que na comunidade fosse Sim. criado uma cultura de que os torneios fossem mistos, Sim. né? Sim. Mas sabemos aí a realidade que realmente é um pouco mais difícil para as mulheres entrarem no meio, talvez seja aí um canal de visibilidade para elas, as empresas vêm e E patrocinam ali eu acho exclusivo, né? que a gente também não tá no lugar de fala para falar qual que é melhor, né? Mas assim, realmente são opiniões. Eu acho que também, se tiver misto, melhor ainda, porque vai ter uma equidade, né? A line-up da Angels, que agora antes era a INTZ, né? Aham. Agora virou B4. Aí a line-up, por exemplo, falou que a intenção da line, né, da line-up, é jogar não só nos torneios femininos, mas aonde elas puderem jogar. Se tiver a Sim. possibilidade delas jogarem nesses tradicionais, por exemplo, É. vai ser uma line-up feminina, mas jogando contra homens. Porque, por exemplo, tem um jogo que eu vejo que eu acompanhei muito, foi o Rainbow Six, que tinha uma liga feminina. Tipo assim, isso é até legal. Mas por que as mulheres não podem jogar a Liga Six, né? Que é a maior liga e tal. Eu acho isso, assim, difícil, né? Mas assim, tá tendo essa luta com certeza pra elas conquistarem o espaço delas e, enfim. Eu acho isso muito bacana de estar acontecendo, né? Cada vez mais elas estão conseguindo ocupar o espaço que elas não podiam, né? Muito entre aspas, por Sim. causa de regras e de empresas que realmente não deixavam, não tinha, né, a participação. Mas enfim, infelizmente deu o nosso tempo, cara. Nossa, passou muito rápido, cara.
A gente falou tão. Eu queria falar até mais de organização de. Naturalmente, né? Eu queria falar de. Todo. Eu acho que você já viu, todo podcast é assim, cara. Todo podcast. Eu tô falando, já tá na. Já é 10 para as 8. Não, mas é sinal de que a conversa tá sendo boa. Isso é verdade. Mas não, você vai voltar aqui, com certeza, se você quiser e puder, lógico. Eu me senti honrado, o Matheus está me convidando aí. Quando vocês quiserem, a gente participa de novo. Estamos aí disponível. Claro. Quando você quiser. Quando você quiser. Matheus sabe que a parceria aí tá aberta. Ótimo. Matheus e GMR, né? Que nós Sim, também claro. gostamos muito de falar que nós somos parceiros dos nossos convidados, né? Mas assim, eu vou deixar agora aberto para as perguntas. Se alguém quiser perguntar aí alguma coisa pro Bruno, fiquem à vontade, tá? Faltam 10 minutinhos aí. Aí vamos ver quem vai perguntar aqui. E aí você responde para nós, pode ser? Pode ser. Vamos ver. Assim, se não tiver ninguém, eu tenho uma pergunta. Bom, eu vou começar então. Qual que você acha que é a maior dificuldade na organização de eventos? Dos games que eu não tenho expertise, é entender como que funciona. Eu acho que isso já vai um pouco do meu perfil, né? O que eu gosto de fazer quando eu vou organizar um torneio? Eu gosto de entender todos os processos do jogo, desde ali, abrir o jogo, aí o jogo fez login, aí como que funciona, quais são os modos de jogo, quais são as armas, quais são as regras, como é a comunidade daquele game, como eu posso fazer as salas personalizadas, se tem suporte do jogo ou não para modo espectador. Então, todo esse sistema, e aí vem por eu ser da parte de TI, né? Todo esse sistema de funcionamento do jogo, do aplicativo do jogo, né? Eu gosto de entender como que ele funciona, e uma vez que eu entenda e domine esses processos, aí eu começo a trabalhar em cima do jogo e fazer a organização dele. Vou para a parte aí de regulamento, né? E aí eu vou definir ali todos os passos, todas as etapas, vou colocando ali as infrações. Para você ter ideia, né? Eu pesquiso até sobre as formas de burlar o jogo, né? Os famosos hacks aí, bugs, justamente para evitar esses jogadores que gostam de trapacear, né? E no caso do Free Fire, por exemplo, foi uma coisa que eu pesquisei bastante no começo, para evitar de ter algum incidente dentro do torneio que tipo assim, uma equipe se sentisse lesada ou a gente percebesse ali que o jogador agiu ali de forma inadequada com um tipo de trapaça, e situações desse tipo atrapalham todo o torneio, né? Na hora você não sabe nem o que você faz, você tem que tomar uma decisão, alguma atitude, né? Então, primeiro eu gosto de fazer isso, entendo como funciona todo o processo do jogo, depois eu faço o regulamento, aí eu começo a trabalhar nas demais partes, que já começa a divulgação, fazer ali as inscrições dos jogadores, e isso quando eu já tenho os patrocínios, né? Ou se não tiver uma taxa de inscrição, que a inscrição vai se tornar aí a premiação dos jogadores. Bacana. Eu acho muito difícil também, cara, porque você tem que saber de muito jogo, né? Tem que saber de todos os jogos que você vai organizar, você tem que saber. Sim, todos os jogos. Quando as pessoas hoje me perguntam, né, tipo assim, com o que você trabalha? Eu sou produtor de eventos de games, né, focado em games. Você fica jogando o dia inteiro, você fica todo jogando o dia inteiro. Cara, eu quase não tenho tempo mais para jogar, porque justamente por causa disso, eu trabalho com os games, mas assim, eu mais vejo os outros jogando, ou eu mais pesquiso, fico vendo alguma coisa e estudando o jogo, estudando de verdade o jogo, né? Para poder fazer os torneios do que realmente eu estou jogando. Então, assim, vamos pegar aí o League of Legends e o Valorant, que eu jogava muito, né? Eu era jogador assíduo mesmo. Hoje eu não consigo, eu já não era bom jogador, né? Eu gosto de jogar só por diversão. Mas eu não consigo jogar o jogo e ter domínio quanto eu tenho do Free Fire hoje, por exemplo, porque o Free Fire é o que eu mais costumo fazer os eventos aí. Eu domino o jogo, eu conheço o jogo, conheço todos os processos, sei como funciona, conheço a comunidade, etc e tal. Então,
Eu acho que eu parto desse princípio, e aí, como eu não trabalho só com um jogo, eu trabalho com vários jogos, né? Essa é uma certa dificuldade mesmo. Tem organizadores que preferem se especializar, tipo assim, e isso é uma vantagem, né? É, Porque você está totalmente focado naquele jogo, você tem expertise e vira especialista naquele jogo, né? sim. Mas eu gosto do desafio. E aí, sempre que aparece uma demanda nova, eu pego e falo assim: não, vamos ver como é que esse jogo funciona, vamos tentar ver de fazer isso daí sim. E aí, vou colocando mais um jogo no meu catálogo, Hum, e aí é mais uma demanda, mais uma coisa diferente para aprender e ter ali uma expertise naquele game também. é. Realmente é legal você se focar num jogo só, mas eu acho que quanto mais jogos, mais oportunidades, né? O Matheus tá perguntando aqui: já teve uma experiência ruim nas organizações de eventos? Ruim, eu já tive problema de toxicidade, que faltaram com respeito com a jogadora, igual a gente estava falando mais cedo da questão do respeito, né? Uhum. Mas não chegou a alcançar assim uma situação muito mais grave, não. Já tive problema de conexão, É, torneio online, né? é. Tipo assim, da live cair, de eu perder o link da live, ter que refazer o link da live. Eu uso mais o YouTube, né, Giga, né? Então, se a live cai, aí eu perco aquele link, tem que criar o link de novo. Se eu não conseguir resgatar aquele link, né? Uhum. E aí você perde um pouco dos espectadores. É, deixa eu ver se teve mais alguma coisa assim ruim. Não, eu acho que é mais isso. Já no Free Fire eu já tive que. Isso já aconteceu mais de uma vez já. São situações que a gente não tem controle, né? Vai Uhum. aí da experiência do organizador tomar uma atitude, tomar alguma coisa que cerque ali o problema para poder resolver. Eu já tive situações já que eu perdi a tela, perdi o modo espectador, né? Ou se não perdi a transmissão, alguma coisa do tipo, não estava dentro do jogo e tive que voltar na transmissão, ou se não perdi, por exemplo, os resultados no final da tela do jogo. Ah, tá. Normalmente é isso, no Free Ah, Fire normalmente entendi. é isso. No final do jogo eu não consigo a tela de resultados do jogo. Eu tive que voltar na live, pegar todos os Hum, acontecimentos do jogo, tipo como se fosse o log de tudo que aconteceu no jogo, anotar um por um para aham. poder fazer os cálculos, para poder fazer a classificação. Eu Meu já Deus. fiz torneio, por exemplo, foi presencial, um desses casos, né? Fiz no sábado à noite, tipo assim, o torneio deve ter terminado às 10 horas da noite, mais ou menos. Uhum. 4 horas da manhã eu estava acordado ainda fazendo cálculo ali, pegando log de tudo, para poder no outro dia ter a final. Nossa senhora. Foi. Aí É, foi assim, foram situações chatas que eu não tenho controle, né? é. Depende ali do cliente do jogo, mas que aí a gente toma Essas são alguma as atitude. piores, né? Essas são as piores. Mas assim, faz parte do trabalho, já estou acostumado com isso. Ah. Com o que eu trabalhava na TI, a minha função era essa, era resolver problemas, né? Então vem um Uhum. problema para a gente domina no peito e faz o gol. Mas dá um pouquinho um pouquinho mais de dor de cabeça, um pouquinho de trabalho, mas fora essas situações assim, eu acho que não teve algo assim mais grave ou algo que fosse tão incômodo, não. Ah, isso é bom, né? De ouvir, né? Ainda bem, né? Que são poucas coisas que te incomodam, né? Sim. É, aqui mais uma. Para quem está começando, qual o melhor jogo para começar? Eu acho que o Matheus mesmo falou na live de vocês, né? Sim, Quando você fez entrevista com ele, podcast com ele, e eu concordo com ele, de que os melhores games para começar, para um organizador começar, seja de forma amadora ou profissional, é com os games que a publicadora te dá algum tipo de apoio. E hoje sim, a Riot Games é referência. sim. Ela dá de 10 a 0 em qualquer outra publicadora aí. O próprio Gaules já elogiou muito a Riot Games nesse sentido, Uhum. e outros streamers também, porque a Riot Games tem um sistema de organizadores de comunidade para torneios amadores, né?
Ah, E aí ela te dá um incentivo de dar os prêmios em moeda virtual, no caso Riot Points ou Valorant Points, para o jogo. Então isso facilita um pouco a vida do organizador se ele tiver ali a paciência, o desempenho e dedicar um pouco do seu tempo, né? Pelo menos no começo, que ele não vai ter renda com aquilo, se ele não conseguir algum patrocínio ou conseguir as inscrições, ele consegue premiar os seus jogadores com uma premiação muito atrativa, que tipo assim, uhum. por exemplo, vai dar no mínimo ali 800 quando você atinge o próximo nível, né? Que tem tipo os níveis de organizador. Quando você sai do nível do iniciante ali e passa pro amador básico, você deve conseguir por jogador uns 800 RP, 1000 RP tranquilo e o cara que ficar em quarto, né? Tipo, a premiação é Ah. de primeiro a quarto lugar. O cara que ficar em quarto ele já consegue comprar um skin. Então o cara já sai satisfeito. Então, os melhores games para mim, na minha opinião, então, são os que você tem apoio da publicadora nesse sentido. A Riot Games sai na frente. Então você pega aí League of Legends, Valorant. Hoje Wild Rift está com apoio também. Acho que o joguinho de cartas da Riot Games está também, que é Wild Rift. Como é? Wild É, Rift é o é o, mobile, é o né? mobile, é. Tem o de cartas, eu esqueci o nome, mas eu acho que está com apoio também. E o Team Tight Fights. Aham, Então, aham. TFT, né? o TFT. Eles têm apoio do game, da publicadora. Se você organizar o torneio e for um organizador oficial deles, amador, um organizador amador da comunidade deles, e tiver esse apoio, você só precisa seguir lá as diretrizes, né? Você Aham. já consegue premiar os seus jogadores sem ter um custo com essa premiação. E vai ser Legal. uma premiação super atrativa para eles. Eu acho que esses games são mais fáceis. Tem outros games que você tem aí facilidades também, mas você já vai ter que procurar alguma coisa para Fora da publisher. atrair, fora da publicadora para poder atrair o seu público. Uhum. Tem alguns games que hoje tem demanda. Vou dar um exemplo, Fortnite. Uhum. Adoraria fazer um torneio de Fortnite, mas você não consegue fazer um torneio completo porque o sistema não te tem as ferramentas necessárias, por exemplo. Ah. Então aí Isso é entra a uma questão do, pena, isso é uma do pena. estudo do game. Eu já vi, mas é muito assim, amador mesmo. Torneio de Fortnite, ou ele não é um torneio completo no sentido de, tipo assim, você vai ter o espectador e o narrador, né? Uhum. Ou ele foi, de certa forma, patrocinado. Tipo assim, foi um evento que a Epic Games falou É. assim, fulano de tal, faz um evento para nós aí, ou uma empresa de organização grande foi lá e fez. Ah. Bom, então tá aí. O Riot Games cola nela. E mais uma aqui, ó, do Matheus, a última. Diz a lenda que trabalhar com games é estabilidade. Você concorda com isso? Tá a lenda Tá a aí. lenda, né? Tá a lenda aí, né? Olha, quem trabalha no mercado de games, eu acho que principalmente hoje, tem bastante futuro porque é um mercado que está muito em alta. Você mesmo já conversou com outros convidados no podcast aí sobre a questão dos games faturarem hoje mais do que o cinema. Sim. Você pega aí o GTA, por exemplo, dá de 10-0 num monte de filme É. aí, e é um jogo. Vencedor de Oscar. E a qualidade, às vezes, cinemática. Tem jogo que eles fazem uma qualidade cinemática tão grande que parece que você está vendo um filme de verdade. É. Eu sou fã, por exemplo, de Star Wars e eu sou muito fã de MMORPG também, né? Tem, um Ah, anima... Tem umas animações do Star Wars The Old Republic, que é o game online, né? Só aham. que essas animações são bem esporádicas. Elas são tão de alta qualidade, cara, e são tão superiores aos filmes, às animações, que eu fico assim de queixo caindo, velho. Sim, É muito top. E sim. aí é só, tipo assim, é uns 3 minutinhos cada animação, né, de alta qualidade. Aí no jogo tem aquela cinemática com aquelas engines mais antigas, né? Não, e o Não jogo é de é, 2003, assim, né?
Mas 2011. assim, a engine do jogo é mais fraquinha. É É. tipo Mass Effect, Não, mas a sei cinemática lá. é sem. Quando eles fazem cinemática, é outro nível. Não tem E como. aí, os games de console, esses games de um jogador, né? As cinemáticas do jogo em si aí já são bem realistas, tem um investimento bem grande ali. É, tem coisa que a gente vê dos gráficos que vão vir aí com as novas engines, que é assim, parece que você tá realmente na vida real mesmo. Sim, sim. E não fugindo à pergunta do Matheus, né? Eu acho que, eu não diria estabilidade, mas a oportunidade poderia ser a palavra certa. Oportunidade. Porque você pode ser desenvolvedor de games, você pode ser designer de games, você pode ser psicólogo, você pode ser organizador, você pode ser aí, né, os casters, os narradores, é, Player, pro streamer. player, né, o cyber atleta, né, o Aham. streamer, a área de games está crescendo e está tendo muita ramificação. Você pode trabalhar com muita coisa. Se o cara, por exemplo, mexe com música, né, trabalha com música, ele pode fazer É. uma música ali para o jogo. Uhum. Então, assim, tem infinitas possibilidades. Essas possibilidades só têm a aumentar e a oportunidade está aí. O mercado está crescendo muito, está sendo reconhecido, o esporte está crescendo, as empresas estão investindo, as equipes tradicionais de futebol estão investindo É. aqui no Brasil, né? É. Lá fora isso já é muito mais comum, principalmente empresas de tecnologia que antes faziam investimento, né? Hoje você já vê algumas empresas diferentes fazendo investimento também, igual a McLaren fez parceria com o Free Fire, Uhum. e ela é de carros, né? O próprio Cristiano Tem outro, Ronaldo. o Cristiano Ronaldo também fez a parceria, virou o jogador, né? O Alok também virou o jogador. Então, assim, tá tendo uma visibilidade de outras marcas de áreas diferentes da tecnologia, Uhum. investindo já na área de games. Você tem coordenador de esportes, por exemplo, todas, Manager. manager, todos esses cargos que às vezes é comum nessa parte corporativa de empresa. Se você for trabalhar com games, vai precisar daquelas pessoas também, então você vai ter que ter ali um conhecimento da área de games mais a sua especialidade, né? Aham. Então, a oportunidade eu acho que tem bastante, está crescendo. Talvez seja uma área assim, concorrida ou uma área que você precise de mais expertise do que só a paixão pelos games em si, né? É. E ainda mais eu que sou da área de psicologia e com ênfase em RH, eu posso garantir isso. Mas vai depender muito assim do trabalho duro. Tá? A pessoa que gosta de games, que ama games, trabalhar com aquilo, ela vai ter que trabalhar duro, conquistar ali, estudar É. bastante para poder conseguir uma chance. E aí, como as grandes empresas, se a pessoa quiser trabalhar em algo grande, né, não costumam estar em cidades do interior, a pessoa vai ter que buscar em cidades maiores. É, Existe uma oportunidade infinita se você, por exemplo, souber inglês. É. Se você for fluente em inglês ou às vezes em outra língua, cara, todas essas empresas que produzem games aí, você pega aí a Blizzard, a Riot Games, a Valve, tem vagas aí sobrando aí para trabalhar com alguma coisa e a possibilidade aumenta também. E qualquer pessoa pode ser streamer. Basta se dedicar ali, trabalhar todo dia, fazer a livezinha, interagir com a galera, Divulgar. divulgar. É. É algo de um trabalho árduo que você precisa de um pouco de sorte, né? Mas você pode ter certeza que todo mundo trabalhou duro para chegar onde que está. Todo mundo que fez sucesso trabalhou duro de alguma forma para chegar onde que está. Se esforçou muito. Só a sorte não vai te levar e vai te manter ali no É. sucesso, vamos assim dizer, não. Então qualquer um hoje pode ser streamer. O cara que, por exemplo, eu jogo Free Fire. Você não precisa do webcam, você não precisa de computador. O Free Fire é bem acessível, um celular mediano você consegue jogar, né? É. Você já pode fazer stream ali no celular. Exato. Melhorou um pouquinho, você consegue botar ali um webcam, pegar a câmera Exato. do próprio celular, e aí vai, o cara vai investindo Começa e do vai zero. trabalhando, Pode vai começar estudando. literalmente do zero. Os próprios pro players famosos aí, tipo o Serol, é, o Nubru, esses meninos, tudo, o El Gato, falando de Free Fire, né? Aham.
tudo vieram assim de comunidade, de situação um pouco mais difícil, e aos poucos foi evoluindo, foi investindo, foi crescendo, Tá e aí. aí que tá. Hoje a fluxo aí do Serol foi pro Mundial. O Serol abriu a equipe tem menos de um ano, ou deve ter um ano agora, e disputaram a LBFF, já se classificaram, já foram pro Mundial, só não levaram o Mundial porque a equipe lá foi muito foda, né? Mas o menino tá crescendo e só voa alto. É, isso é verdade, é. Você tem toda a razão, cara. E é muito bom ver que tem gente crescendo, porque dá um pouco de esperança, né? De que a gente vai conseguir também. Mas é isso aí, ô Bruno. Muito obrigado, de verdade. Você tem alguma palavra final aí pra falar da Arsenal, da Egiga, né? Se Aí, vocês têm site. sim, eu tenho a agradecer a oportunidade, né? Obrigado você Que é pela isso. oportunidade de estar falando aqui no podcast. Obrigado, Matheus, aí pelo convite. Nós que Divulgar, agradecemos. divulgar aí as redes sociais, né? Quem quiser me seguir, tiver algum interesse em me seguir ou os nossos projetos, né? O meu Instagram é @brunocognitivo com K. A da Arsenal Games é @arsenal.games e o da Egiga é @egiga.giganet. Aí a Arsenal a gente faz aí alguns clientes que quiserem, por exemplo, que a gente faça produção de evento, a gente está disponível, a gente manda aí um Media Kit, ou se não, manda aí uma apresentação do game, né? Ver a viabilidade do game primeiro. Tem muito cliente que pede algum jogo É. diferente. Eu sempre falo isso, ó, a gente tem que avaliar a viabilidade, se tem ou não como fazer. Então, Uhum. quem quiser pode procurar Arsenal Games e principalmente os jogadores aí que estiverem interessados podem seguir tanto a Arsenal Games quanto a Egiga, que a Giganet tem criado torneios aí todo mês, no mínimo um, mas a gente costuma criar uns 2 torneios por mês aí. Então, para os jogadores é mais interessante, né? Acesse lá o Instagram, @egiga.giganet, ou no YouTube também, quem já quiser acompanhar os torneios passados. E tamo aí. É isso. Muito obrigado. A honra é minha, viu, Brunão? De te Obrigado. ter aqui. Eu vou querer participar de um torneio. De verdade, Tem para todos os gostos, então os torneios estão eu, aí. eu gosto demais de Valorant, jogar Valorant. Então vou ver aí uns amigos, né? Juntar a galera pra ver se a gente consegue participar dos torneios aí. Tá? Mas queria agradecer de verdade pela sua presença, pela conversa maravilhosa e por você estar aqui, né, com a gente hoje. E também por você acompanhar a gente, né, cara? Eu fico muito feliz de você acompanhar a gente. Isso. Eu sempre acompanho todos os vídeos, até por enquanto eu vi aí o do Juan no último podcast, né? Ah, Acompanhei o Testa, eu esqueci o nome do menino que vocês convidaram, que é o psicólogo. Eu até comecei a seguir ele lá no sim, o Instagram, Emanuel. Emanuel, gostei demais da live dele, mas assim, desde o primeiro eu tô acompanhando vocês aí e vou continuar. Oh, muito obrigado, cara, de verdade. Isso é uma Tô honra. te seguindo lá no Instagram também. Obrigado de verdade, cara. Daqui a pouco eu volto aí com você. Só finalizar aqui e Beleza. já volto aí. Muito obrigado de verdade, viu? Obrigado. Falou, galerinha. Muito obrigado. É isso. Pessoal, então por hoje é isso, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado, Brunão, por ter, né, Bruno Cognitivo, por ter ficado aí com a gente. Tamo junto demais. Beijo no coração de vocês. Não esquece, tem no Spotify amanhã, até hoje, vai ter hoje no Spotify e no YouTube, vai ter corte. E também, se vocês quiserem apoiar a gente, tem a doação aí no site da Skillcore para quem quiser apoiar a gente. A gente vai ler as mensagens que vocês trazerem com as doações. Então, se vocês quiserem, é só doar aí pra gente qualquer quantia que nós vamos ser muito gratos, obviamente, e vamos ler a sua mensagem aqui, tá bom? Muito obrigado a todos. Tamo junto, até a próxima. E eu vou ficando por aqui. Tchau!